Oi, gente, mais um outro vídeo sobre o cangaço, o cangaceirismo lampiônico, que é o que eu me propus a fazer depois que o Paulo Gastão me convidou a falar sobre o cangaço, né? E então eu vou falar aqui também sobre um canal de uma pessoa que chama-se o Coronel Antônio Gurgel. O canal dele é Resenha do Cangaço. Eu tenho gostado do trabalho dele. Inclusive, ele fez uma apreciação sobre o livro Mata Sete. Ele é criterioso e ele, então, vai falando e mostrando, fazendo análise, né? Coisa também que eu faço sobre o cangaço, né? Mas ele vai mais através dos livros. E eu vou no local. Por exemplo, eu estava lá em Nazaré do Pico, passei semana passada toda praticamente em Nazaré, e então, gente, quem quiser saber da história do cangaço, do início mesmo, precisa ir em Nazaré do Pico, conforme eu já falei. Tem os lugares que foram frequentados por Virgulino, e então você vai também conversar com as pessoas do lugar, porque ainda temos os familiares nossos, né, que pertenceram aos volantes e que falam sobre o cangaceirismo lampiônico, porque viveu a história. Não é essa de me disse, não. Foram pessoas, igual eu vou mostrar aqui para vocês, né? Isso aqui, né? Aqui, ó. Manuel Neto, tá? Isso aqui é o Tenente Coronel Manuel Neto, que nós temos os nossos lá, que foram os que combateram o Virgulino, quando estava em Pernambuco, depois foi expulso, né? Aí não voltou mais a Pernambuco, tá? Então, vamos falar sobre a história do Espinho de Quipá. Existe um livro que é intitulado Espinho de Quipá, que é da Vera, né? A Vera, suposta neta do cangaceiro Virgulino Lampião, rei do cangaço, né? E então ela fala no Espinho de Quipá. Eu vou começar pelo seguinte: levei uma furadinha de um espinho de Quipá, mas gente, ai que dor! Levei uma furada no dedo, né? Porque temos muito quipá. Se bem que esse nome quipá, ele é um espinho, porém ele tem uma origem que é árabe, né? Um quipá é um chapéu usado pelos árabes, tá? Então, aí existe esse livro. E então o pessoal fala o seguinte, que o Virgulino, uns dizem, tem aqui no livro, deixa eu pegar aqui, tá? No livro de José Bezerra Lima, irmão, que o Virgulino, ele tinha um leucoma, né? E então eu fui analisar, porque eu já passei pela área da optometria, fazendo a acuidade, testando a acuidade visual, né? E então eu fui analisar a respeito desse leucoma, né? Primeiro, o leucoma ele poderia ser congênito, né? Ter vindo desde o Lampião ter esse olho com esse leucoma, né? Que eu vou ver se eu consigo mostrar aqui para vocês as afecções. Seria mais ou menos isso daqui, ó. Que o pessoal até chama vilídia, mas ele tinha, o olho dele era todo branco, como se fosse, era opacificado, ele era opaco, ele não entrava luz pela córnea, né? E então, dizem que foi o leucoma. Aí eu fui olhar as afecções dos olhos, né? Porque a gente tem que olhar, gente, analisar e também procurar literatura que fale nessas
nas condições, será que foi um leucoma mesmo? Poderia ter sido. Porém, esse leucoma do Virgulino, ele só veio aparecer depois que o Virgulino já estava na fase adulta. Aí é que eu quero falar sobre isso. Seria o leucoma mesmo ou teria sido o tal espinho de Quipá, conforme tem no livro da Vera? Será que foi o espinho de Quipá? Gente, se fosse o espinho de Quipá que tivesse furado o olho do Virgulino, se bem que a córnea é muito resistente, né? Mesmo assim, se esse espinho houvesse ficado cravado no olho do Virgulino, não era fácil, viu? Primeiro, acho que ele ia fazer xixi de dor, se bem que o psicopata não sente muito as dores físicas, nem emocionais, nem físicas, mas seria uma coisa assim, que para retirar esse espinho de Quipá, eu estou aqui com um livro, tá? Teria que ter, no mínimo, alguma coisa assim, esses objetos, que são pinças, né? Para poder remover o espinho de Quipá. E se houvesse perfurado o olho do Virgulino, a primeira coisa que ocorreria era que o líquido aquoso, né, que preenche o globo ocular, ele teria vazado e o olho do Virgulino teria ficado murcho, seco, certo? Então, essa possibilidade de ter sido o espinho de Quipá, ela é desmentida pelo seguinte, porque, conversando com os nossos primos, sabemos que o Virgulino tinha o Lampião, ele tinha uma raiva grande de Odilon Flor, né? Ferraz, Odilon Flor, porque certa ocasião, Odilon disparou a arma e passou de raspão no olho do Virgulino. A partir disso daí, o Virgulino tinha muita raiva de Odilon, porque o olho dele infeccionou. Portanto, aí, então, eu acredito que haja sido estilhaço de bala chumbo. Era o que mais o Virgulino vivia usando e abusando do chumbo, tanto para atirar nas pessoas quanto trocar, né, bala para lá e para cá. E Odilon Flor, quando atirou, o Virgulino se queixou, né, queixava-se de que o olho dele havia sido atingido. Então, o espinho de Quipá, no meu entendimento, realmente não é uma coisa que até se houvesse infeccionado esse olho totalmente conforme foi o tiro de raspão, talvez se fosse um leucoma, que a terminação oma geralmente é câncer, né? E então, essa possibilidade do leucoma já cai por terra. Eu estava, inclusive, até, né, conforme eu disse, eu trabalhei muito tempo com isso daqui, gente, tá? Aqui não dá para você ver, porque a gente tem que usar em câmera escura. Tem que apagar a luz. Se eu apagar a luz, você não vai ver. Mas aqui emite uma luz, né, que nós observamos através disto daqui, deste instrumento, que é um oftalmoscópio, né? Nós observamos o fundo do olho da pessoa. Aqui tem uma luzinha, não sei se dá para ver, talvez dê, ó, rapidinho assim, ó. Tá vendo? Essa luzinha, através dessa luz que a gente faz a refração ocular para poder indicar as lentes oftálmicas, né, de correção visual, tá? Então, tanto os optometristas quanto os oftalmologistas, né? Até os oftalmologistas usam isso daqui, mas usam menos, a gente usa mais o optometrista, tá?
o oftalmologista tem outros equipamentos, inclusive mais modernos. Esse daqui foi de quando eu estava trabalhando, tá? Com ótica, tá? Esse daqui, senão eu tenho mais de um, tá? Então, por que eu estou mostrando isso? Porque a gente tem que analisar a coisa. A gente tem que ver as possibilidades. Seria possível o Virgulino ter esse leucoma? Sim. Mas a história do espinho de Quipá, essa é que deixa muito a desejar, né? E fica complicado a gente não ter realmente a pessoa, digamos assim, a gente não ter feito, não houve um exame feito no Virgulino, naquela época, dizem que ele foi num médico, não sei se era oftalmologista, mas a especialidade médica, né? E então o médico deve ter passado uma penicilina que foi justamente próximo da descoberta da penicilina, né? Então ele deve ter usado e então o olho dele não chegou a supurar, né? Ou ter perdido o líquido aquoso, aí ele ficou com o olho esbranquiçado, tá? Então, gente, essas coisas que eu estou apresentando assim é porque eu faço a análise, né, e verifico as possibilidades, né, dentro da literatura, né, porque aquela época do Virgulino, foi tão precário, porque era precária realmente a situação, né, haviam poucos médicos, principalmente oftalmos, né, aqui no Brasil, né, e então essa questão de espinho de Quipá, de leucoma, ficou assim. Inclusive, né, quando se fez o doutor Lajas Filho, ele pegou o crânio que apontaram que era do Virgulino, ele viu várias incoerências no sentido de encontrar uma microdentia, encontrar uma cabeça que, digamos assim, a massa encefálica havia escorrido, porque cortaram o pescoço dos cangaceiros, a maioria cortaram mesmo aqui, né, deixando até o pescoço praticamente no corpo e levaram apenas as cabeças. E o doutor Lages Filho verificou isso e depois de muito tempo, o doutor Lamartine, né, que é um médico baiano que depois periciou a cabeça do Virgulino, ele fez uma perícia, mas não tinha nem como ele afirmar ou confirmar que era do Virgulino. Por quê, gente? Como é que sabia se aquela cabeça era de um homem ou de uma mulher? A cabeça estava completamente digamos assim, praticamente esfacelada, sem a massa encefálica que escorreu pelo forame magno, né? E então ele disse, não, era a cabeça do Virgulino. Fica também a dúvida, por quê? Até porque para se estudar naquela época usavam-se métodos do tempo de Lombroso, né? O doutor Lamartine foi procurar a fosseta de Vilela na cabeça de Virgulino. Estranho, um médico, eu fui procurar porque naquela época a teoria lombrosiana ela era uma teoria que afirmava o seguinte, que negros, o Virgulino era praticamente preto, né? Negro, né? Negros, feios, desengostados, pessoas que nasciam em clima quente, né? Tinham propensão ao crime. Né? Essa teoria caiu por terra. Né? Hoje em dia, estuda-se o comportamento estuda-se a pessoa, o comportamento da pessoa, né? Mas essa teoria aí, ela
caiu por terra. Era do ano de 1850, essa teoria lombrosiana que foi empregada no Brasil, né? Depois ela desaparece. Então, o meu objetivo hoje foi mostrar que o olho do Virgulino, se houvesse sido um espinho de Kipá, provavelmente, né, teria deixado o olho dele sem o líquido aquoso, né? E o olho dele não teria ficado daquela forma, porque o olho dele era esbranquiçado, mas não era um olho vazado, como se chama, né? Como, na maneira, né, mais fácil de se entender, é aquele olho que seca, né? E o globo ocular entra, fica praticamente vazio, né? E muitas vezes a pessoa fica com o olho totalmente fechado. Talvez aqui eu encontre, nessa literatura, aqui no livro, um olho que tenha aquele formato. Como o livro é bastante de lesões aqui, ele tem bastante figuras, né? Aí talvez eu encontre, talvez não, né? Mas eu posso mostrar alguma coisa aqui, né? Assim, ó, tá? Deixa eu ver se eu encontro um olho com uma lesão do tipo, né? Do tipo assim, dessa afecção, né? Que daria, assim, condição da gente perceber como seria o olho do Virgulino, tá? Aqui, tá? Deixa eu ver se tem mais. Que tem, porém, o caso é que é muita coisa pra gente mostrar, tá? Certo? Então, gente, eu fui justamente procurar nas enfermidades, porque coisa que eu já estudei na anatomia, né, e fisiologia, e para poder falar sobre esse olho. E dizer o seguinte, que essa história do espinho de pá é uma lenda, né, que provavelmente foi o tiro que Odilon Flor, quando ele atirou que o Virgulino, eles se encontraram, né? Aí o tiroteio começou e então o Odilon dispara a arma e passa, né? E queima o chumbo, queima a córnea do Virgulino, tá certo? Eu vou ficar por aqui, vou fazer outros vídeos e dizer o seguinte, que estou gostando da resenha do Coronel Antônio Gurgel, só que aproveito também que não use os vídeos, por exemplo, de Aderbal, que ele gosta de derrubar o canal dos outros, quando ele não concorda, viu, gente? Viu? Coronel Antônio Gurgel, ele gosta de fazer isso, né? Mas tudo bem, é apenas lembrando que Aderbal não gosta que nós que a gente vai interagindo, vai estudando o cangaço, né? E eu estudo com muito mais propriedade, sabe por quê? Porque eu sou família de combatente, de volante. Eu tive um tio que o Virgulino matou, tocou fogo. Ele gostava da pirotecnia, né? O Virgulino, além de matar, ele era psicopata, ele era uma pessoa muito... que ele tinha o desvio de personalidade, mas não era louco, né? Ele era uma pessoa que ele aproveitava as oportunidades para puxar as pessoas e vitimar as pessoas. Ele gostava mesmo, era psicopata, é tudo, gente. É narcisista, é sádico, é masoquista, é tudo que você puder imaginar, né? Inclusive ladrão, inclusive pedófilo, pederasta. Era isso que era o Virgulino. Então, fico por aqui, para não alongar mais o vídeo.
e dá o like aí. Vai lá em Nazaré do Pico, porque temos muitos lugares onde o Virgulino frequentou. Temos os lugares, temos as baixas, temos o Enforcado, temos lá próximo da EMA, né, das fazendas ali, onde houve bastante confronto do Virgulino com os nazarenos de Pernambuco. Dá o like aí, ok?